Pessoal, então vamos agora entender qual a importância da ciclagem e como que eu vou fazê-la da melhor maneira, de maneira natural ou de maneira acelerada, para a gente poder o quanto antes colocar os nossos peixes no aquário, mas com qualidade e com equilíbrio. Vamos lá? Vem cá que a gente vai aprender agora. Primeira coisa, período de ciclagem. Ciclagem, ciclo. Ciclo do quê? É o ciclo do nitrogênio, é o ciclo da amônia. Lembra? A amônia é um composto nitrogenado. E quando eu tenho ela em formação no aquário, eu tenho a elevação da concentração de amônia e, naturalmente, em qualquer água, eu tenho bactérias. Bactérias nitrificantes que vão consumir essa amônia. E vocês lembram disso aqui? Amônia vira nitrito, nitrito vira nitrato. Esse ciclo, esse processo de cultivo, de colonização de bactérias, principalmente na minha cerâmica, no meu substrato, ele é um processo que requer uma coisa chamada tempo. Eu tenho que dar tempo para essa colônia de bactérias se formar. É lógico que eu acabei de falar para vocês, qualquer água tem a bactéria, mas ela tem na quantidade que eu preciso para poder colocar peixe aqui dentro? Tem bastante bactéria a ponto de consumir todos os resíduos que agora os meus peixes vão estar soltando no sistema diariamente? Não tem. E não tem porque não deu tempo delas se reproduzirem, porque o alimento está ali. A amônia é o alimento, é o que ela precisa para poder se desenvolver. E eu preciso, então, dar tempo para esse ciclo formador de uma colônia muito grande de bactérias chegar na quantidade que eu preciso. Geralmente, pessoal, esse ciclo, de maneira natural, todo mundo convencionou-se a falar 30 dias. 30 dias é o número. Eu monto o meu aquário, daqui 30 dias eu posso colocar peixe. Calma, não é tão simples assim. Eu falo para todo mundo, aquarismo não é uma ciência exata. A gente não consegue precisar determinadas coisas. Estamos lidando com vida, micro-organismos e macro-organismos, os peixes. Eu não tenho como garantir que a criação dessas bactérias, a criação dessa colônia de bactérias vai ocorrer de maneira satisfatória nesses 30 dias. Mas eu sim posso fazer determinados procedimentos, atuar durante esse ciclo para facilitar, para promover a expansão dessa colônia de bactérias. Então, a primeira coisa, vou criar bactéria. Lembra lá atrás das primeiras aulas? Criar água, criar as bactérias da água. O que eu preciso? Se eu vou criar coelho, eu preciso ter as casinhas do coelho. Se eu vou criar ser humano, eu tenho que ter as casinhas do ser humano. Se eu vou criar bactéria, eu tenho que ter as casinhas da bactéria. Quais são as casinhas da bactéria? Vocês já conhecem, são as mídias biológicas, a cerâmica. Então, antes de eu começar um processo de ciclagem, eu preciso já ter adquirido a minha cerâmica. Ela vai estar lá no meu filtro, ela vai estar fazendo a promoção da expansão da colônia de bactérias. Ah, Bruno, a bactéria está só lá na cerâmica? Não, a bactéria está espalhada em todo o aquário, na água, só que ela preferencialmente procura ambientes mais propícios para espalhar e para aumentar a colônia. A cerâmica é um excelente ambiente próprio para isso, mas eu tenho bactéria na água, eu tenho bactéria no substrato, eu tenho bactéria nas rochas, nos troncos, na água em suspensão. Outra coisa que você já precisa ter adquirido para o seu aquário para você começar o processo de ciclagem: termostato. Termostato? O que tem a ver? Eu vou criar bactéria, eu já comprei a cerâmica, a bomba já está rodando. Para que eu preciso do termostato? Um aquecedor para ajustar a temperatura? Pessoal, a bactéria, como os outros animais, precisam de condições estáveis para favorecer o seu crescimento, a sua reprodução. Se eu tenho uma água que não tem ajuste de temperatura, que ela fica oscilando frio, quente, noite, dia, eu estou prejudicando a formação dessa colônia de bactérias. Então, já que você vai ter que adquirir um aquecedor termostato para os peixes, já comece no período de ciclagem, porque com a temperatura estabilizada, vai favorecer e promover um maior crescimento dessa colônia. Outra coisa que muitas pessoas não sabem como fazer esse ciclo, biológico do aquário inicialmente. Ah, eu vou colocar lá, coloquei o termostato, coloquei a cerâmica e beleza, 30 dias. Daqui 30 dias eu ponho peixe. É assim a melhor forma? Eu vou estar promovendo um crescimento de bactérias? Vou e não vou. Por quê? A bactéria depende de algo, que é a amônia.
A gente já sabe, a bactéria consome amônia e naturalmente se reproduz. Então a amônia a gente pode chamar de o alimento da bactéria. Então se eu coloquei a água lá, coloquei a casinha da bactéria, coloquei o aquecedor para estabilizar a temperatura, eu tenho que alimentar essa bactéria nesse período de 30 dias. Essa é a ciclagem natural. Como que funciona? Vou contar o segredo para vocês. Então vamos lá? Coloquei a cerâmica, coloquei o aquário para rodar, temperatura ajustada, eu sei que eu já tenho bactérias ali na água, porque naturalmente toda água tem bactéria, eu vou criar um procedimento nos 30 dias, que é o quê? No segundo dia do aquário, eu vou colocar um pedacinho de filé de tilápia, de frango, eu gosto de filé de tilápia, mas um lambarizinho congelado, qualquer elemento orgânico, geralmente carne, porque fica mais fácil de tirar depois, para literalmente apodrecer ali dentro. E vou deixar por 7 dias. Esses 7 primeiros dias, esse pedaço de filé de tilápia, esse pedaço de lambari vai estar apodrecendo e vai estar liberando amônia no sistema. A minha amônia vai estar subindo. Tudo que a minha coloniazinha pequenininha de bactéria precisa para ir se alimentando e se reproduzindo. Eu vou retirar no 7º dia esse pedaço de peixe e deixar mais 7 dias sem nada, deixando as bactérias consumindo essa amônia. Através do teste de amônia, eu vou notar quando a amônia começar a cair. Quando a amônia começar a cair, quer dizer o quê? Que a colônia de bactérias está tão grande que a amônia já está sendo consumida. Eu vou lá e coloco no 14º dia mais um pedaço de peixe, um pedacinho de filé, um lambarizinho congelado e deixo ele mais 7 dias apodrecendo, onde essa colônia grande vai receber muito alimento, muita amônia e vai crescer ainda mais. No 21º dia, eu retiro esse pedaço de peixe e eu deixo até a amônia zerar para colocar os animais. Geralmente, dá mais 7 dias completando esse ciclo de 30 dias. Mas é muito importante. A gente teve o pico de amônia, teve o segundo pico de amônia, eu colocar os animais somente depois que a amônia chegar ou no zero ou bem próximo do zero. Mas é muito importante, mesmo com o período de ciclagem realizado, eu não colocar todos os peixes de uma vez no aquário. Lembra, eu equilibrei, estou com bastante bactéria, eu preciso colocar peixe, porque eu preciso agora ter alguém liberando amônia, porque eu já não vou colocar pedaço de peixe mais. Eu preciso ter meus animais vivos. Só que eu não posso colocar tudo, toda a carga máxima do aquário, porque por mais que eu iniciei o processo de ciclagem, eu já estou com uma colônia legal de bactérias, eu não estou com a minha capacidade máxima de bactérias. Portanto, eu não posso colocar a minha capacidade máxima de peixes. Lembra daquela proporção que eu falei para vocês, para aquários muito bem equilibrados, de um peixe pequeno para cada 2 litros? Vamos imaginar um aquário de 100 litros, onde eu vou poder ter até 50 peixes pequenos. Eu acho que você deveria colocar 10 por semana. Gastar 5 semanas ainda para atingir a carga máxima do aquário. É uma maneira natural que você vai encontrar para colocar a carga máxima no teu aquário sem desestabilizar a ciclagem biológica que você ali já fez. Beleza, Bruno, ciclei meu aquário, 30 dias ciclando, mais 5 semanas para colocar a carga máxima do peixe, mas eu não coloquei a carga máxima. Estou acompanhando, estou medindo o pH, estou medindo a amônia e está tudo certo. Resolvi colocar um peixe depois de um determinado tempo no meu aquário. O que é o cuidado que eu tenho que ter? É muito importante, sempre depois da colocação de um ou outro animal no aquário, nós monitorarmos a amônia para saber se nós teremos um pico excessivo, porque quando colocamos um animal maior, ou uma quantidade maior, mesmo depois do aquário estabilizado, eu posso estar interferindo e desestabilizando esse ciclo biológico, e aí eu tenho alguns produtinhos que eu posso utilizar, que a gente vai conhecer agora, na ciclagem acelerada, no procedimento que a gente chama de aceleração biológica, aceleração da ciclagem do aquário. É esse produtinho que você vai usar sempre que você colocar mais animais, mas também é esse mesmo produtinho que você vai usar para acelerar esse processo. Acelerar de 30, 40, 50 dias para até 15 dias. Alguns fabricantes falam até em colocar peixe no mesmo dia. Eu particularmente não caio nessa, mas 7, 10, 15 dias nós já conseguimos colocar os primeiros animais no aquário. Vamos conhecer a ciclagem acelerada? Esse processo de ciclagem acelerada, né, a aceleração da formação da biologia do meu aquário, eu vou utilizar produtos conhecidos como aceleradores biológicos. Esses aceleradores biológicos nada mais são, em resumo, do que as bactérias, cepas de bactérias, colônias de bactérias em alta concentração
né? Geralmente no formato líquido, onde eu vou colocar no meu aquário e eu vou acelerar esse processo de formação dessa colônia grande. Muito importante, se eu estou acelerando o processo de colocação de bactérias, eu tenho que alimentar essas bactérias. Então vai mudar o procedimento da colocação daquele pedaço de peixe ou de uma ração ou de algo para apodrecer para alimentar essas bactérias. O processo de aceleração biológica geralmente usa condicionadores, aceleradores biológicos que andam em parzinho. Geralmente, quando a gente quer acelerar esse processo de colocação de peixes, primeiro eu vou dar como exemplo esses produtos da Siquem. Volto a falar, não tem patrocínio. Eu gosto muito deles na questão custo-benefício. São produtos importados, mas com um preço mais reduzido que cabe no bolso da maioria de nós brasileiros. Bom, eu vou começar com os produtos que são condicionadores químicos. Por quê? Eu quero acelerar o processo. Então, naturalmente, eu tenho que primeiro corrigir determinadas condições químicas da água. Então, o primeiro produto que vai ser colocado no primeiro dia apenas é um produto que vai neutralizar cloro, flúor, alguns elementos tóxicos como amônia, nitrito e alguns metais pesados da água. No primeiro dia, eu vou ter garantia que eu eliminei os produtos químicos que podem estar presentes naquela água. É muito comum, pessoal, erroneamente, errado, as pessoas colocarem o Prime e o Stabilit no primeiro dia no processo de ciclagem. Eu não recomendo. O Stabilit, pessoal, Stabilit, Stabilite, Stabilite, cada um fala de um jeito. Eu vou falar Stabilit porque a pronúncia correta vai de cada um, em cada região que fala a língua inglesa. O Stabilit, pessoal, ele é a bactéria, são as bactérias, né? E se eu coloco as bactérias junto com um neutralizador químico, vocês concordam comigo que eu posso estar automaticamente colocando bactéria e matando bactéria? Então, qual que é o procedimento correto de acelerar? Entrar com o condicionador químico no primeiro dia, deixa passar um dia batendo, você entra com a dosagem recomendada pelo fabricante do acelerador biológico. Essa dosagem, já no segundo dia, eu já entro com um pedaço de alimento para a bactéria. O filé de tilápia, o lambari congelado, pode ser ração, eu não falei na outra, mas pode ser ração. Qualquer elemento orgânico que vai entrar em decomposição. Esse processo acelera colocando esse produto por 7 dias, conforme o fabricante, cada fabricante com as suas dosagens recomendadas, mas durante 7 dias eu coloco esse produto, alimento bastante essas bactérias, no 7º dia eu retiro o elemento orgânico, o pedaço de peixe que ali está, e vou monitorando a amônia até ela chegar no zero ou próximo do zero. Esse procedimento acelerado coloca bactérias em grande quantidade, acelera o processo. Muito legal? Muito legal. Mas é muito importante, depois da inserção dos peixes de maneira gradativa, igual no outro processo, eu monitorar sempre a amônia. Porque como eu acelerei esse processo, algo errado pode ter acontecido e a chance do meu aquário ainda não estar equilibrado é maior. Lembrando, pessoal, que esse parzinho, esse é da Siquem, mas tem de diversas marcas. O parzinho dos condicionadores biológicos e químicos, eles são essenciais não só para a ciclagem. É lógico que no período de ciclagem eu vou colocar porções maiores, né? Uma quantidade maior. Mas depois, nas TPA semanais que vocês já conhecem, as trocas parciais de água de 10% a 20%, eu vou colocar os dois produtos também. Por quê? Eu vou neutralizar quimicamente algo que pode estar intoxicando meus animais numa água nova e vou estar promovendo, né, a colocação de novas cepas de bactérias, novas bactérias, porque as bactérias reproduzem, mas elas também morrem. Então eu estou sempre inserindo novas bactérias, mantendo o meu nível, a minha quantidade, a minha concentração de bactérias no meu filtro biológico sempre elevada. Entendido, pessoal? Ciclagem, temos duas formas então, a natural e a acelerada. As duas são excelentes. Fazendo os procedimentos que eu acabei de ensinar para vocês, podem ter certeza, a água de vocês vai estar apropriada para receber os animais em 15 a 30 dias. Escolha a forma que você prefere.